soldado de confiança. O que fazia Sebastião em Roma era catequista e conservador dos cristãos. Em momentos de dificuldade, mas era também um homem glorioso e invencível exército romano. Ouçam, irmãos, não tenham medo do imperador Diocleciano, porque ele quer nos fazer adorar deuses falsos. Mas não acreditem nesses deuses que ele nos quer fazer adorar. Acreditem no único Deus, que um dia se fez homem e habitou entre nós, e vive e reina para sempre nos céus. Era tempo do imperador Diocleciano, 284 a 305, homem de grande autoridade e capacidade administrativa. Foi no seu tempo que o Império Romano mais estendeu as fronteiras e ao mesmo tempo anunciava um período de problemas internos e externos, tentando segurar inevitavelmente crises do Império. Diocleciano enfrentara diversas reformas administrativas e econômicas. Queria também reformar a consciência restaurando o culto imperial dos deuses romanos. Decidido a pôr fim ao crescimento do cristianismo, em 24 de fevereiro de 303, publicou o primeiro edito de perseguição ao qual seguiriam seus outros. Foi o mais feroz ataque do Império ao cristianismo e também o último. Em 313, o cristianismo ganhara liberdade sobre o imperador Constantino. Ignorando a fé cristã de Sebastião, nomeou o cinturão de uma companhia de guardas pretorianos. Grande honra, pois significava guardar o palácio imperial e a própria pessoa do imperador. Ali Sebastião não foi considerado tão estranho, pois se sabe que dentro do palácio havia cristãos, inclusive a mulher de Luciano, Prisca e a filha Valéria. Uma população de 500 milhões de habitantes pode-se calcular cristãos somavam de 7 a 10 milhões, entre eles contando-se as melhores forças morais do Império. Continua a perseguição aos cristãos. Sebastião foi acusado diante do imperador e se queixou amargamente por ter sido sentido traído na confiança depositada. Imperador Diocleciano, vosso ex-amigo Sebastião é um cristão. Não acredito nisso. Sempre quis que ocupasse postos elevados no meu palácio, mas seja em segredo, quanto meus interesses. Isso dos deuses foi para a sua salvação e glória em Cristo, e é pela conservação desse Império Romano que sempre darei Deus para isso não importa. Leve Sebastião ao grupo de arqueiros para que se divirta tirando flechas em seu corpo e abandone para que seja devorado pelos adultos. Uma cristã em segredo foi retirar o corpo de Sebastião, a fim de dar-lhe sepultura digna, e para sua surpresa viu que estava vivo, recolhido e teve feridas fatales. Poderíamos pensar que o ex-cinturão da guarda pretoriana fugiria para lugares seguros, mas não foi o que aconteceu. Sebastião, livre agora de outros trabalhos, pôs a confirmar os cristãos na coragem
de viver em tempos difíceis e levar a crer em Jesus. Tendo percebido a notícia que Sebastião estava vivo, ouçam, irmãos, não tenham medo, porque o que Diocleciano fez comigo foi por raiva, porque eu, assim como vós, creio no Deus vivo que está nos céus. Ele tentou dar-me o martírio, assim como já fez com outros. tendo percebido de que a notícia de que Sebastião estava vivo e continuando a provocar os deuses, Diocleciano ordenou que o chamasse. Sebastião está vivo, chame. O imperador Diocleciano ordenou que você venha até comigo ao palácio dele. Você continua a escutar os deuses romanos? Sim, porque são deuses falsos, deuses que nunca existiram e nunca vão existir. Eu continuo a propagar a fé ao único Deus que está vivo nos céus. Deve chegar que eu e a sua trabalhar, e após jogar seu corpo em uma fossa. Ó Deus, lembra-te do teu servo Sebastião. Sabendo do ocorrido através de uma visão, a cristã Luciana descobriu onde estava o corpo. Foi buscá-lo e sepultou num lugar chamado Catacumbas, na Via Ápia. Nessa Catacumbas foi um dos muros da cidade de Roma, em 288. Tinha sido exumadas as relíquias dos apóstolos. Pedro e Paulo, e ali os apóstolos e os martírios, foi também sepultado. Corriam os primeiros anos do século IV, talvez ano 303 a 304, quando São Sebastião deu a vida por Nosso Senhor e tornou-se definitivamente soldado de Cristo. Jesus tornou-se local de culto cristão em 367. O Papa Damaso foi construir sobre ele uma igreja até hoje no local de muitas peregrinações. Pessoal, agora eu pergunto, vocês querem fazer parte dessa igreja?